o conhecimento é algo que a gente precisa adquirir, que a gente precisa buscar. Então, é muito difícil a gente conseguir um profissional, um cuidador que seja especializado, que esteja vivendo, que nem a função dos monitores, e isso eu cheguei a falar com a nossa prefeita quando ela estava, né, na candidatura, e após ter tomado posse, ela esteve conosco, e sempre eu bati nessa tecla. Por que não um concurso, ao invés de colocar monitores que ainda não estão com aquela preparação que é uma preparação necessária para cuidar. Um autista, que nem ontem, na quarta-feira, nós entrevistamos duas profissionais, duas advogadas, e uma delas falou, né? Não, o autista não precisa de um monitor ali dentro da sala, só em momento de crise. Não, foi que nem eu falei, eu disse, não, eu discordo. Por quê? Primeiramente, que tem que ter um monitor ali para aquela criança em tempo integral dentro da sala, né? Aquela criança, por que eu vou esperar dar uma crise se eu posso prevenir a crise? Por que eu vou esperar a criança se desorganizar se eu posso prevenir a desorganização para que não chegue no ápice do estresse? Porque automaticamente uma crise é o estresse contínuo no cérebro daquela criança. Daqui a pouco vai acontecer o quê? Começa uma agressão, porque muitos deles não sabem lidar com sentimentos e nós também não, né? Então, é muito complicado. O porquê ter um monitor especializado com estudo em aba, com estudo em AIRES, para atender aquela criança específica, já vai dar o sinal antes de ter a crise. Então, eu acho que seria algo viável para a nossa cidade. Eu não sei se o senhor concorda com isso. Eu penso que sim. Tá? Eu penso que, em relação à questão da monitoria, eu acho que naquele momento específico... Não estou com frio. Não? Só eu pensei que o senhor estava com os frio. braços mesmo. Mas eu quero dizer assim, eu penso que naquele momento específico, onde eu faço referência a 160 e poucas pessoas incluídas na escola, e a grande parte na invisibilidade, quando a gente vai avançando na pauta da inclusão, a monitoria ela foi um momento importante. Sim. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai aplicando, digamos, a política dessa inclusão, a gente vai se demonstrar, vai visualizando que é insuficiente, né, e que a gente precisa avançar. Então, a partir disso, eu digo que é importante não só tu ter um monitor, mas tu ter um monitor que sabe o que está fazendo, bem qualificado, e que também a gente possa pensar na ideia de você ter quadros de servidores concursados específicos para esse atendimento, que tenham a formação para esse atendimento. Ao mesmo tempo, o Ministério da Educação, talvez uns 3, 4 meses atrás, ainda estava falando que ia ter um curso de formação para os professores. Por si só, eu entendo que é uma boa iniciativa, mas insuficiente. Por quê? Exato. Porque não adianta o professor estar qualificado se ele tem uma turma lá de 20, 25 alunos, né, e, como tu bem disseste, ele, num momento de alguma situação que possa desdobrar numa crise, ele não estava ao lado acompanhando para evitar a crise, porque ele estava preocupado com o todo, né? Exatamente. Então, eu acho que a tua posição ela é pertinente. Acho que tem que avançar em discussões como essa. Na Câmara Federal já existe muita discussão sobre a pauta do autismo. Todos os anos, esse ano já tem formação de comissão com esse olhar, também frente parlamentar que discute a questão não só do autismo, mas também outras situações, síndromes e assim por diante. E é isso, é aproveitar a oportunidade para que a gente possa qualificar a legislação. Eu quero dizer que, e outra coisa que eu fiz referência aqui à questão da legislação municipal foi criada em 2014, a Lei 7.582. Aí entra um outro problema.
a gente botar na lei uma coisa, dar efetividade ao cumprimento da norma, exige, sim, uma constância de fiscalização para tornar efetiva. Exato. Né? A outra questão é que a gente possa estar aproveitando todas as oportunidades, né, para que a sociedade conheça, assim como eu disse aqui em 2011, quando eu entro na Assembleia Legislativa, eu já era uma pessoa com mais de 45, 46, 47 anos, né? Foi mais ou menos isso, e eu ainda desconhecia o que era o autismo. Tá certo que a evolução do número de pessoas autistas, ela tem sido, digamos, num exponencial, num crescente fortíssimo, principalmente nos últimos 15 anos, talvez. Antes, certamente, tinha, mas não, ou a gente não identificava, desconhecia, ou realmente teve um crescimento, né, dos casos de autistas, né? Então, a gente precisa debater o máximo com a comunidade, até para que as pessoas entendam, né, dizer, não conseguindo identificar, acabam, de certa maneira, discriminam muitas vezes ao natural, né, mas que, por vezes, por ignorância, por desconhecimento, acabam achando que a atitude é um mal-educado, não sei o quê, não se comporta, precisa de uns para-te-quieto, porque as pessoas, às vezes, desconhecem. Né? Então, hoje o nosso maior problema é esse, né? É a falta da informação, do conhecimento, né? Não é nem informação, mas a falta do conhecimento da sociedade. Eles não querem aprender, eles não querem absorver, porque o que acontece, tá? Eu sou mãe atípica e... Pega um pouquinho d'água para ele. Eu sou mãe atípica e o meu filho, além de ser autista, é negro. Uhum. Então, ele já é descapacitado por 2 vezes, na realidade. É o maior... Aqui, ó. É um dos maiores problemas. Então, quando a gente olha assim, ó, a maneira... Porque, às vezes, não é nenhuma palavra, deputado. Não é a palavra, é o olhar. O olhar machuca. Aquele olhar, assim, ó, olhando... O nosso filho está tendo uma crise, ou está com colar, ou algo do tipo, e as pessoas estão olhando... Ai, o pobrezinho é doentinho. Meu filho não é doente, já começa por aí. Meu filho tem uma deficiência, sim, mas o meu filho ele é muito capaz. Muito obrigado. O meu filho ele é muito capaz de fazer coisas bem maiores do que eu. Meu filho é muito inteligente. Eu tenho uma minha menina também que é TDAH e está na investigação do espectro. Esse menino também está na investigação do espectro. Uhum. Então, assim, ó, foram acontecendo fatores que foram levando à investigação. A ciência tem evoluído muito e a gente sabe que isso é um avanço. É um avanço para quem é neurodivergente. Mas não adianta ter a evolução da ciência se não tem evolução da saúde. A gente não tem, hoje, a escassez na nossa cidade. Eu digo como rio-grandina. Não sei como está a nível estadual ou federal, mas na nossa cidade, a gente não tem centro especializado para atender a demanda. Maria Lucélia Zardi é uma escola, mas também não tem vaga. As escolas que nós temos hoje disponíveis não têm preparação. Eu digo isso com autoridade porque, infelizmente, algumas escolas ainda, tanto municipal quanto estadual, não têm preparo para receber os nossos filhos. Não tem preparo emocional e nem preparo profissional. É algo que é como se os nossos filhos fossem um problema para a sociedade. Dito isso, pelo próprio secretário antigo, que os nossos filhos eram um problema para Rio Grande, que eles eram um peso para a cidade do Rio Grande. E isso eu não estava presente no momento. E, em seguida que aconteceu isso, eu fui a primeira pessoa a ir para as redes sociais, vim para o meu podcast, e eu falei e bati em cima disso. E o prefeito anterior disse que não era uma fala capacitista. Eu disse, então, o senhor não considera como uma fala capacitista o fator de ele levantar algo que dói, porque o senhor não tem um filho atípico.
O senhor não vive o que eu vivo, o que muitas, milhares de mães vivem. Eu não falo só mães, mas famílias. Porque quando o laudo chega, ele não chega só para a criança, ele chega num todo. Ele mexe com toda a estrutura familiar. Eu tive que abandonar toda a minha vida para viver o autismo. Hoje eu respiro o autismo tem 1 ano e meio. Eu vivo somente o autismo. Eu não tenho mais uma vida social como eu tinha antes. Então, a gente abandona para viver isso. E a gente não tem uma estrutura. Não tem uma qualificação dos profissionais na área da saúde para atender os nossos filhos. A gente não tem um espaço específico para a gente levar. Não tem um centro terapêutico para eles.